Olá, boa noite. Oi, Vitória, tudo bem? Fafá, querido. Tudo bem? Então só estamos esperando o nosso amigo Fábio entrar. Beleza, oi, Isadora. Tudo jóia? Vamos pôr uma musiquinha aqui, né? Proposta lá, o Fafá já falando aqui no Bassi. Deixa eu avisar o Fábio que eu já entrei aqui. Ó, mas tá caro isso daí, hein? Tudo bem, Murilo? Oi, Catarina. Café. Café. Só estamos esperando o nosso convidado aqui, que ele não apareceu aqui. Cadê ele? Ah, entrou aqui. Pronto, Fabião. Alô, boa noite. E aí, Fábio, você tá bom, cara? Tudo bom, professor Enzo? E você? Tudo jóia? Fábio, você tá ouvindo essa música? Odeon de Ernesto Nazaré. Muito bem, Fábio. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Toda vez que eu começo uma live, eu coloco uma música para recepcionar o nosso convidado. Ontem eu entrevistei um holandês de relações internacionais, o Jeroen Klink, e eu coloquei para ele uma banda de rock holandês, Focus, dos anos 70. Mas para você, eu não sabia que música colocar, então eu coloquei uma música que a nossa aluna Vitória Almeida de Souza, do 3C4, ela tocou o Odeon de Ernesto Nazaré e ela foi aprovada na pré-seleção do 4º Concurso Nacional de Piano Pro Música. Então, essa música foi para te recepcionar e também homenagear a nossa aluna, que, muito feliz, gosta de música e ela já está participando da live aqui. Tudo bem? Parabéns para Juliana, parabéns. Então, para Vitória. Vitória, parabéns para Vitória. De onde que eu tirei Juliana, meu amigo? Ah, é que apareceu o nome aqui. Ah, apareceu eu entendi Juliana Almeida. Não, Vitória Almeida. Parabéns, Vitória. Legal. E a Vitória é uma menina que não via a hora de participar dessa live aqui. Tudo bem, então, Fabião? Tudo jóia. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. Hoje nós temos uma live especial. É uma live que, para ser honesto, para mim é diferente. Eu nunca fiz. Com um músico. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O Fábio, deixa eu ler o currículo aqui do Fábio. Ele é bacharel em piano popular pela Universidade Livre de Música Tom Jobim. Ele é técnico em piano pela Fundação das Artes, lá de São Caetano.
e fez comunicação social com habilidade em publicidade e propaganda. E atualmente ele está cursando licenciatura em artes. Antes de mais nada, Fábio, eu agradeço mais uma vez a sua atenção para participar aqui do evento nosso do Singular, tá bom? Quem indicou você foi a Débora, que é aluna sua, né? Isso, uma querida. Fábio, então vamos lá. Como que você decidiu viver de música? Conta pra gente essa história. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né? Como você virou músico, porque músico parece que você vira, né? Você não se forma, a música lá acontece na vida da pessoa, né? É Então, verdade. assim, eu tive um privilégio muito grande em 1986. Em Santo André havia apenas 2 escolas de música e eu dei uma sorte, fui morar num prédio onde uma das professoras de Santo André morava no mesmo andar que eu. E eu, com 5 anos de idade, comecei a estudar música e nunca mais parei. Quando cheguei na adolescência, eu era um aluno muito bom em exatas, assim, o meu foco principal era exatas. Eu era um bom aluno de modo geral, mas principalmente em exatas. E aí me formei muito cedo, fiz 17 anos em finzinho de outubro e terminei o ensino médio e não sabia o que fazer. E queria fazer música de tudo que é jeito. É lógico, tem aquela pressão familiar, não, é legal você ter uma profissão e tal. Acabei ficando 1 ano de stand-by e nesse ano de stand-by eu estudava música 8 horas por dia. Foi um ano assim que eu tomei uma decisão de estudar música em horário comercial. E acabou que no final daquele ano fui fazer outra coisa, fui estudar publicidade e propaganda, já tinha passado pela Fundação das Artes, mas eu ganhei uma bolsa na Universidade Livre de Música. E aí ficou aquela loucura, né? E agora? Eu sigo na profissão de publicidade e propaganda, sempre fui muito aplicado em tudo que eu fazia, então ia relativamente bem em publicidade e propaganda, eu vou para a música. Continuei cursando publicidade e propaganda, mas acabei optando pela música. Tive um destaque legal, a gente formou grupos de jazz e desde muito cedo, eu tinha ali 16, 17 anos, começaram a me perguntar se eu dava aulas de música e acabei, como eu disse, virando músico. Então o músico a gente vira, não tem jeito. Putz, e aí comecei a trabalhar muito nessa parte de adoro lecionar. Eu adoro ensinar música. Fabião. Então acabou virando... Opa! Estou te ouvindo. Tá, desculpa, que deu uma travada aí. Você pode voltar só um pouquinho? Você falou que virou músico, e depois... E acabei focando muito nessa parte de piano, de música popular, principalmente bossa nova, MPB. Adorei o Odeon para a gente começar. A música brasileira, na minha opinião, uma das 3 melhores músicas populares do mundo. Na verdade, a música brasileira, na minha opinião, é a melhor música popular do mundo. Rítmica, melodia, harmonia, não existe nada semelhante ao que a gente faz. E acabei entrando muito nessa parte de lecionar. Então, eu ensino música praticamente desde que eu tinha 16, 17 anos e faço isso não vamos colocar quantos anos de verdade aí, porque senão vão achar que eu tenho mais tempo. Tá bom. E que instrumento que você toca? Eu vi pela sua foto, é órgão? Isso, meu instrumento principal é o teclado, piano. É o instrumento principal. E assim, eu toco um pouco de acordeon, estudei bastante bateria, estudei durante um período também instrumento de corda, mas o meu instrumento é o piano. Piano. Aí, Vitória, igual o seu aqui, ó. Bom, então me conta uma coisa. Quando você falou que queria fazer faculdade de música, como é que foi a recepção dessa notícia lá na sua casa? Isso é fato. Ninguém, ou quase ninguém, sonha em ter um filho músico, né? Ainda mais eu que era excelente em exatas. Então, assim, todo mundo achava que eu ia partir para algo como engenharia, algo desse tipo, né? E no final das contas, assim, houve um pouquinho de conflito, mas os meus pais não... Eles acabaram vendo que realmente
era o que eu queria fazer, principalmente nesse meu ano sabático, que eu acordava às 7 da manhã, estudava em horário comercial. Então, assim, eles viram que realmente era isso que eu queria fazer. Então, hoje eu tenho apoio total, é óbvio, né? Ou nos últimos 15 anos eu tive apoio total, depois que realmente a profissão começou a dar certo na minha vida, mas no começo foi bem complicado mesmo. Isso E não foi fácil, não. agora vamos falar do teu trabalho. Então, você é professor de música, certo? Você tem uma Isso, escola de música? tenho uma escola de música. Então, e você, além da escola de música, o que mais você trabalha com mais alguma coisa relacionada à música? Trabalho sim, Enzo. É assim. Como eu disse, eu acabei ficando muito nessa parte de tocar música instrumental e, paralelo à música instrumental, dando muitas aulas, né? Até porque música instrumental paga menos do que qualquer outro tipo de música. Então, assim, cheguei a tocar, ia fazer bar famoso em São Paulo por R$ 30. Basicamente, pagava gasolina e mais nada. Uhum. Então, comecei a trabalhar com bastante aula de música. A minha escola ficava em São Paulo, aos poucos eu vim trazendo ela para Santo André, e há 10 anos, há 12 anos, estamos aqui na Vila Gilda, em Santo André. E nesses 12 anos a escola cresceu muito, tomou formas diferentes. O nosso público é um público muito, muito especial. Eu trabalho com um público absolutamente familiar. E assim, a gente foi trabalhando, a escola cresceu pra caramba. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Durante 10 anos eu deixei de ser músico e passei a ser administrador. E isso foi Então, assim, eu dava 35, 40 aulas por Olha semana. as exatas aparecendo aí agora, ó. Então, dava 35, 40 aulas por semana. Minha esposa largou tudo que fazia, veio ser meu braço direito e a gente começou a trabalhar. A escola crescer muito, cresceu. E chegou uma hora que eu olhei e falei: eu não sou mais músico, eu sou o administrador, eu sou o diretor de uma escola de música, né? Dava minhas aulas, tudo, mas atuar não atuava mais. Nesse meio tempo, nós decidimos ter um filho e minha esposa se afastou da escola. Aí eu vi o quanto ela era ainda mais importante do que eu imaginava, porque aí eu pirei de vez, Elas perdi sempre a são. mão. Nossa, pirei de vez, perdi a mão, minha escola quase quebrou. E tinha 12 professores, eram 150 alunos. Você tá de brincadeira. Uma escola bem grande. E aí a gente quase fechou a escola, os meus alunos não deixaram fechar, a gente foi para um outro lugar diferente, e foi quando eu voltei a atuar. E aí entra uma coisa bem legal, Enzo, que assim, na música, em tudo na vida, relacionamentos, pontes são fundamentais. Perfeito, perfeito. Mas na música, mais do que tudo. Uma coisa que eu aprendi qualquer lugar por onde eu passo, eu não fecho portas. Uhum. Por onde eu passo, eu mantenho as portas abertas. E aí, quando eu disse que eu estava precisando de grana, precisando voltar a atuar, estava num churrasco, o baterista que estava comigo perguntou: mas você vai mesmo voltar a atuar? Eu falei: vou. Mandou um WhatsApp, falou assim: tem um músico aqui comigo, ele toca super bem, está precisando voltar a trabalhar. Não, a pessoa nem respondeu para ele, já me respondeu direto. Terça-feira eu estava trabalhando de volta. Então, hoje, além das aulas de música, eu trabalho como músico freelancer em N frentes, mas primordialmente na área de eventos. Então a gente faz aniversário, casamento, todo tipo de festa, todo tipo de evento, evento aberto, evento privativo, fazemos todo tipo de evento, e aí com um leque de estilo musical maior. Eu vou fazer um comentário com os alunos, mas antes, vamos fazer o seguinte: fala o nome da tua escola de música. Minha escola de música é a Balaio Musical. Balaio Musical. Vamos fazer um merchandise aqui? Balaio Musical. Balaio Musical, fala o endereço. Nós estamos na Caminho do Pilar, número 1061. Caminho do Pilar? Pilar? Aqui na Vila Gilda. Aqui, sabe o finalzinho da Portugal? Sei. Aqui no finalzinho da Portugal, a Caminho do Pilar é a rua do estacionamento do shopping. É bem facinho chegar aqui.
Balaio Musical Caminho do Pilar 1061, é isso? Isso. Tá, jóia. Então, pessoal, então fiquem à vontade para fazerem perguntas e aqui eu vou organizando as perguntas e a gente vai batendo o papo. Mas enquanto isso, deixa eu fazer umas perguntas, umas curiosidades aqui. Então, eu acho que você deve estar bastante, com a tua agenda bastante ocupada, porque, meu amigo, para falar com você foi um negócio meio complicado, hein? Você deve estar com uma agenda bacana aí. Você toca em uma banda ou você tem uma banda fixa? Ou você troca em bandas? Como é que funciona isso? Faço os dois. Eu tenho a minha banda fixa Uhum. e eu toco numa outra banda fixa também, a banda Fox, que é uma banda de eventos, e faço freelancer também para várias bandas, né? Como eu sou tecladista, então vou explicar mais ou menos como funciona. Hoje, aqui no ABC, tem algumas dezenas de bandas de eventos. E essas bandas de eventos, eles têm os seus músicos fixos e eles têm alguns músicos que preenchem espaços em caso de necessidade. Tá. Eu sou, além de eu ser fixo em duas bandas, eu também faço esse trabalho de preencher, vamos colocar assim, eu tapo alguns buracos também. Então, eles têm alguns músicos na manga que, assim, numa ausência, uma necessidade rápida, eles sabem que podem contar com ele e eu sou um desses músicos aqui da nossa região. Eu falo aqui da região porque, assim, eu evito... eu gosto de trabalhar, gosto pra caramba, mas eu evito ir trabalhar muito para São Paulo. Eu dou preferência para trabalhar aqui no ABC, né? E, assim, qual foi a grande dificuldade de falar comigo? Na verdade, eu não faço nenhum evento desde 14 de março. Eu estou absolutamente sem tocar. A gente fez algumas lives em alguns prédios, Certo. mas estamos sem os eventos principais. Mas eu sou muito grato à forma que a gente... quando a gente fala... A palavra da moda é gratidão. Mas se tem uma coisa que eu já sofri foi ingratidão das pessoas. Então eu busco não fazer isso com as outras pessoas. E eu sou extremamente grato a todos os nossos alunos aqui da Balaio Musical. Uhum. Os nossos alunos, assim, são pessoas absurdamente especiais. Então, enquanto eu tenho colegas que têm escolas de música e perderam 40%, 50%, 60% dos clientes agora durante a pandemia, eu perdi menos de 5% dos clientes durante a pandemia. Uhum. A gente conseguiu continuar dando todas as aulas online. Então, assim, eu estou trabalhando basicamente o mesmo tanto que eu trabalhava antes. Você tem mais ou menos quantos alunos? Você mudou de prédio, né? Isso. Eu tenho 34 alunos, eu, Fábio. Nós temos ainda mais 3 professores que têm aproximadamente... Eles têm mais 20 alunos. Então, são 54 alunos hoje. Puxa, mas que legal, parabéns. Hoje nós somos uma escola pequena, perto do que eu fui há 5 anos atrás. Mas, então, isso é um diferencial. Se a gente tivesse enfrentado a pandemia há 5 anos atrás, provavelmente eu não sobreviveria. Entendi. Né? Eu tenho alunos que são meus alunos há 16 anos. Tem um custo... Alunos que estão há 10, 8 anos. Tem um custo fixo menor também, né? Uma escola menor. Me conta uma coisa. Então vamos lá. Vamos ver as áreas que um músico pode atuar. Então você diz aí freelancer, área de eventos, professor de música. Produção musical, como é que funciona esse mercado? Olha, é um mercado meio maluco hoje. É um nicho, desculpa, eu não entendo direito, mas é um nicho meio específico, um nicho pequeno, como é que é? Então, é uma coisa meio maluca hoje o produtor musical, porque hoje em dia, como você consegue um bom notebook, 2 caixinhas de som e uma interface de áudio produzir na sua casa, então todo mundo acha que é produtor hoje em dia. Essa é a grande verdade. Né? Então, assim, a pessoa ela se coloca numa posição que ela não tem. Mas a produção musical, inclusive a Imbi Morumbi, sem fazer propaganda deles, mas já citando os principais, a Imbi Morumbi e a Cantareira têm cursos de produção musical maravilhosos.
Porque o que o produtor musical faz? O produtor musical é o cara que pega a banda ou pega o cantor, ouve todas as ideias dele e fala, olha, o caminho que você deve seguir é esse. Eu vou te ajudar a seguir esse caminho. Então, vamos organizar as ideias. Então, tipo de arranjo que você vai usar. Então, uma coisa bem interessante, produtor musical não é arranjador. São coisas distintas. E tem um monte de gente aí achando que é arranjador, produtor musical, técnico, que é tudo isso daí. São coisas distintas. Então eu vou pedir um favor para você. Explica o produtor musical, que você está já na agulha aí para falar. Explica os outros também, só para a gente entender a diferença, por favor. Vamos. Vamos lá. Então, o produtor musical, ele vai te dar todo esse caminho, toda essa direção. Olha, vamos focar nesse tipo de música que você fez. Então, às vezes, a pessoa compõe lá 20 músicas. E tem lá meia dúzia de música que não tem nada a ver, não é coeso, não é o tipo de ideia que aquele músico faz. O produtor ajuda ele a organizar, ajuda ele a manter padrões. E aí ele fala, olha, agora nós vamos usar tal arranjador para trabalhar para você, nós vamos usar tal estúdio para você gravar, aí ele grava as ideias, então as pessoas acham que você entra no estúdio, grava, acabou e vamos embora para casa. Às vezes, o produtor musical faz a pessoa gravar 30, 40 vezes a mesma coisa com ideias diferentes. Né? Então, o produtor musical, na verdade, ele é o cara que guia o músico no trabalho que ele vai fazer. Tá? Inclusive escolha de instrumento. Então, assim, eu quero fazer um trabalho vintage. Você quer fazer um trabalho vintage? Então, vamos usar um instrumento vintage, vamos usar uma guitarra Rickenbacker, vamos usar um órgão Hammond, vamos usar esse tipo de coisa. Não, eu quero fazer um trabalho pós-moderno. Então, vamos usar só tecnologia. Né? Então, esse é o trabalho do produtor. O arranjador já é diferente. Ele ouve todas essas ideias e monta os arranjos em torno disso. Então, assim, às vezes a banda é lá uma guitarra, um baixo, uma bateria. E você ouve aquele teclado maravilhoso, aquele naipe de cordas, aquele back. Então, o arranjador, ele faz esse outro trabalho. Então, é um trabalho diferente. São trabalhos distintos dentro disso daí. E aí é o que eu acabei de dizer. Então, hoje tem um monte de gente que, com um computador, um microfone, uma placa de som, está se achando produtor, arranjador e tudo mais que é hoje. Muito bem. Agora, de uma maneira geral, vamos fazer... Como que é o mercado da música no Brasil? Comparando, eu nem vou falar Estados Unidos, mas eu vou falar com a Europa, tá? Como que é esse mercado no Brasil? Tem bastante oportunidade? E essa é a primeira pergunta. Comparando com outros países, o Brasil está na média, abaixo da média, acima da média? Você tem algum número para dar para a gente, algum parâmetro? Tenho algumas coisas assim. Eu tenho até ex-alunos que estão trabalhando na Europa. E a gente às vezes conversa. O que acontece? O Brasil, você tem tantas oportunidades quanto você tem na Europa, quanto você tem nos Estados Unidos, quanto você tem em qualquer outro lugar. O que é um diferencial da música em relação a outras profissões? Eu, por exemplo, me informei, fui atrás. Não era um músico muito talentoso. Eu sou muito mais esforçado do que talentoso. Tá? Não tenho facilidade com a música. Eu tenho muito esforço com a música. Então, o que acontece? Você acaba disputando o mercado com pessoas sem formação nenhuma, sem preparo nenhum, mas que põe a cara a tapa, põe o peito e vai fazer. Então, esse mercado é um pouco mais complicado por conta disso. Então, assim, você passa por aí, tem um monte de lugar com música ao vivo, onde a pessoa toca a troco de bebida, a troco de beber à noite, comer à noite. Né? Porque o cara quer tocar, o cara quer se divertir, o cara quer fazer. Né? Conheço N músicos que trabalham na área de eventos e que tem uma outra profissão. Então, assim, ele não se importa com quanto ele vai ganhar, ele quer ir fazer o evento. Então, isso dificulta um pouco no Brasil. Isso acontece no resto do mundo? Acontece, mas de forma diminuta. Isso fora do Brasil é menor. Fora do Brasil, o músico é músico.
Na Europa, o músico é músico, tá? Então, isso é uma diferença. Outra diferença importante, o custo para ser músico no Brasil. Para você ser músico no Brasil é muito mais caro. Por quê? O mesmo instrumento, então um teclado, eu, por exemplo, sou tecladista, um teclado top de linha no Brasil custa 15 mil reais. Um teclado top de linha na Europa custa 4, 5 mil euros. Né? Então, a diferença... Ah, mas é o mesmo valor. Não é, porque o brasileiro ganha o cachê em real. Então, o brasileiro vai lá e vai Tá ganhar um certo. cachê de 500 reais, enquanto o europeu vai ganhar um cachê de 500 euros. Então, enquanto ele precisa de 10 trabalhos para pagar o instrumento dele, o brasileiro precisa de 30. Pensando em relação Entendi. simples. Aí, no Brasil, o carro é muito mais caro. Por isso que eu até comentei sobre deslocamento, eu tenho meu carro para me deslocar, mas eu prefiro trabalhar mais próximo. Então, não dá para você ser músico no Brasil sem um carro. Carro no Brasil é muito mais caro do que carro na Europa. Então, esse tipo de Certo. custo dificulta um pouco no Brasil. Mas você tem o mesmo número de oportunidades de trabalho. Eu diria que o ABC, a gente está num subúrbio. Então, se você está em São Paulo, é diferente de você estar no ABC. Lá você vai ter muito mais oportunidades de trabalho do que quem está no ABC. Tá? Então, assim, eu tenho, por exemplo, a Vitória até fez uma pergunta aqui agora há pouco. Não existe dificuldade, tudo é trabalho. Se você se formar em licenciatura, você vai ter dificuldade de arrumar trabalho e você vai ter que correr atrás e você vai ter que buscar oportunidades e fazer pontes e arrumar um trabalho. Se você se forma em engenheiro, você vai ter que correr atrás, buscar oportunidades e encontrar e fazer oportunidade, às vezes. A música não é diferente. O Entendi. músico ele não pode se acomodar como qualquer outra profissão. E me conta uma coisa, como que é a oportunidade de trabalho para trabalhar numa orquestra filarmônica, por exemplo? Aliás, Santo André, não sei se ainda tem, mas antigamente ele tinha uma orquestra filarmônica em Santo André. E, A Sinfônica de Santo André é excelente, inclusive. Bem inclusive, legal. eu lembro que na época até eu doei uma grana aí para a compra de um piano, há muitos anos atrás, acho que no começo dos anos 90. E me conta uma coisa, mas para se trabalhar numa filarmônica, aliás, eu estou falando filarmônica, depois você pode explicar para o pessoal aí, para mim também, a diferença de uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica. E não é trabalhar numa orquestra filarmônica, por exemplo. Eu quero ser, por exemplo, tocar violoncelo, tá? Como que é esse caminho que eu tenho que trilhar para trocar algum instrumento numa filarmônica? Eu tenho que fazer uma faculdade de música, um curso de música também, provavelmente. Olha, primeiro que é absurdamente disputado. Então a gente tem Ah, é? várias orquestras, várias orquestras. A Sinfônica de Santo André, ou Filarmônica, vou confessar uma coisa para você, não sei a diferença entre sinfônica e filarmônica. Se alguém que estiver assistindo aí puder pesquisar para nós Não, e ver a diferença, pelo que eu eu saiba, vou. a orquestra sinfônica é patrocinada pelo Estado. A filarmônica é por grupo, filo, de gostar de um grupo de pessoas que gostam de música e mantém. Tá? Muito obrigado. Tá? Então a filarmônica é sinfônica. Mas enfim, o Muito mercado de obrigado. trabalho é o mesmo. Muito obrigado. Mas assim, eu tinha um professor de violino aqui que ele trabalhava numa orquestra de Santos, por exemplo. E assim, ganhava bem, era um professor de violino. Na verdade, ele era violista lá, ele não era nem violinista, ele Uhum. tocava viola nessa orquestra. Um violista fantástico, toca demais. E ele conseguiu, fez lá, passou por uma série de testes. Então, se você quiser entrar numa orquestra, você não. Isso é o que eu acabei de dizer. Você não precisa comprovar uma formação. Você vai Ah, lá tá. e faz um teste. E você chegando lá, fazendo um teste e sendo excepcional, você entra. Mas para você chegar a ser excepcional, você precisa conseguir os caminhos, os professores certos. Então, eu, por exemplo, trabalhei com uma violinista fantástica
E ela foi caminhando, 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 até que ela conseguiu ser aluna. Olha só, ela lutou para conseguir ser aluna de uma violinista da USESP. Tá. É muito difícil você conseguir fazer aula com um violinista da USESP, mesmo pagando bem caro. E aí ela começou a apurar a técnica dela, trabalhou pra caramba. Hoje ela é violinista numa orquestra na Europa. Se eu não me engano, ela está na Espanha. Preciso confirmar, mas se eu não me engano, ela está na Espanha. Não conseguiu nenhuma orquestra legal no Brasil, mas conseguiu uma bolsa para estudar nessa orquestra. Então, as próprias orquestras dão bolsas para alunos excelentes e lá dentro vão formando os seus músicos. Essas orquestras menores, você vai direto, faz o teste e tenta entrar. Entendeu? Eu me lembro quando o Nashlin, que era o maestro da USESP, ele teve lá alguns problemas com política e foi demitido. É. Levaram 5 anos para conseguir um substituto para ele, porque não existia ninguém no nível dele para reger a orquestra. Então, assim, não músico de orquestra realmente é um caso à parte. Eu tive o privilégio de estudar com o terceiro pianista da USESP. O terceiro pianista da USESP, ele nunca toca. Ele é pago para ensaiar. Porque ele só vai tocar se o segundo pianista não tocar. E se o primeiro pianista também não tocar. Mas ele é pago para ficar ensaiando e ter tudo preparado para, caso uma emergência aconteça, ele ir lá e tocar. E a USESP, ela é... Se você compara... Vamos supor que existisse um ranking aí, comparando ela com a Sinfônica de Berlim, de outras cidades europeias famosas, como é que está a USESP em relação a outras famosas? A USESP, o Nashlin colocou ela entre as 5 melhores orquestras do mundo. Ali junto com Berlim, Nova York. Você está de brincadeira? Não. Nós temos 2 orgulhos em São Paulo. A USESP e a Jazz Sinfônica. Conta para mais. Aqui, orgulhos. Ó. Aliás, o nosso colega Paulo Roberto Francisco, eu não sei se ele está assistindo a live, pelo menos ele entrou, ele é fanático por jazz. Então conta essa história, vamos ver se ele está aí com a gente. A jazz. Sobre a Jazz Sinfônica? Da jazz Sinfônica. A Jazz Sinfônica, ela é um paralelo ao USESP, mas trabalhando com música popular. Então, ela é uma orquestra completa, tem lá os seus 4 baixistas, tem lá todos os seus violinistas, sempre com um pianista, isso é um diferencial. Né? E ela trabalha, por que me pareça, ela trabalha muito mais do que a USESP, porque ela faz muitos eventos importantes com grandes nomes da música brasileira. Tá. Esses dias aí eu estava zapeando a TV e tive o prazer de assistir. Não sou fã de música sertaneja, mas o cantor Daniel fazendo um show incrível com a USESP. Então a USESP trabalha demais, a USESP está sempre atuando. Eu tenho um amigo que toca baixo lá, o Marinho. Um amigo assim, a gente trabalhou muito junto há uns 20 anos atrás aí, a gente acabamos perdendo um pouco o contato, mas é um dos baixistas, um dos melhores baixistas do mundo, ele. E ele é um dos baixistas da Jazz Sinfônica. Então é um trabalho excepcional que eles fazem. E chama Jazz Sinfônica, mas eles fazem muito mais música brasileira do que jazz. Para falar a verdade, eu acho que eu nunca fui numa apresentação da Jazz Sinfônica onde eles não estivessem tocando música brasileira. E me conta uma coisa. No Brasil, não sei se tem isso, mas o mercado para você compor e trabalhar com trilha sonora. Vixe, pra caramba! Também é outro. Nossa, você sabe que eu tô toda live eu aprendo alguma coisa, mas com você eu tô aprendendo umas coisas muito interessantes que eu não imaginava desse mercado de trabalho de música. Que interessante. Conta pra gente de fazer trilha sonora, então. Ah, caramba. O Brasil ele não é um mega produtor de filmes. Essa é a verdade. Então, assim, certo, diferente claro. você ser um compositor de trilha sonora de Hollywood e um compositor de trilha sonora no Brasil. Mas existe o mercado publicitário. E o mercado publicitário é um nicho maravilhoso para músico. Então, assim,
não existe publicidade sem música. Não existe. Isso é fato. Tá. Então, esse nicho de mercado é fantástico. Outro nicho de mercado que é incrível, eu tenho um colega de trabalho que trabalha fazendo toda a trilha sonora da Record. Então, assim, não sei se vocês já repararam, mas assim, numa novela, você tem lá a música principal da novela. Que é o tema, Bacana, tá, são bons. tá. E de vez em quando aparece aquela música tocada só ao piano. Essa música tocada só ao piano alguém tem que fazer. Né? Aí você tem todo o nicho de mercado de aberturas, de programação, todo o nicho de mercado de publicidade dentro da programação. Então, tudo isso daí acontece dentro da mão justamente desse compositor de trilhas. Ou do executor de trilhas, por vezes. Né? Esse meu amigo, ele é um cara que ele é pago para executar trilha, principalmente. Então tem lá a música internacional que ela precisa ser tocada só ao piano. É ele que é o responsável por fazer isso. Tá. Outra novidade aí que eu também não sabia. Uma outra coisa, vamos supor que você vai fazer um show e toque uma determinada música. Você tem que pagar direitos autorais? Como é que funciona isso? Gente, transmitimos aqui a ideia. Ah, Porque eu ia tá. falar sobre o ECAD. A Quando UECAD, você falou exatamente. sobre composição, Ah, é lógico que vários artistas vão reclamar. Mas o ECAD ele funciona muito bem no Brasil. Muito bem. Vai ter gente que vai me xingar todinho, talvez, ah, depois que assistir isso daí, mas funciona. O ECAD, é óbvio, trabalha por amostragem, né? Mas realmente distribui os direitos autorais para todos os músicos, para todos os compositores. E há alguns músicos que são famosos por ganhar muito dinheiro compondo. Por exemplo, Peninha estava na Rua da Amargura quando deu a sorte do Caetano resolver ressuscitar o sozinho, né? Às vezes no silêncio da noite. O Peninha ressuscitou, ganhou muito dinheiro com isso, virou trilha de novela, voltou para o sucesso e voltou a aparecer na mídia. Né? Tem lá entendeu? o Fernando de Sorocaba, por exemplo, é um deles, eu não sei qual, mas um deles ganha rios de dinheiro como compositor. Tiago York é outro. Nando Reis é outro compositor que ganha muito dinheiro. Né? E aí, como é que funciona? O ECAD ele é recolhido de todos os eventos. Então, por exemplo, você vai tocar numa formatura, toda a organização da formatura tem que já fazer o recolhimento do ECAD. Você vai fazer um evento num bar, o bar é responsável por recolher o ECAD. Sempre existe essa responsabilidade. Tá. Existe lá a tabela do ECAD é a coisa mais confusa do universo. Mas você entra lá, eu sei porque eu já fiz evento da escola, eu já fiz evento do Singular, que eu recolhi ECAD. Ah, E é? eu fiz o Singular Rock Festival e foi uma bagunça, porque assim, é um evento em casa noturna, é um preço. Mas como é um evento de escola, é outro preço. Como é uma competição musical, é outro preço. Então, você tem que achar lá onde você vai se encaixar. Né? E esse dinheiro ele é Ah, recolhido e é distribuído. era você. Eu lembrei agora desse evento. Tá certo. A Débora que fez a ponte, se não me engano. Isso, Exatamente. isso fui eu Olha, mesmo. olha só. Mas, por exemplo, quem trabalha nessa fiscalização do ECAD não precisa ser necessariamente músico. Não, 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 olha, eu nunca ouvi falar de fiscalização do ECAD. ah, Essa é a é. verdade. Assim como eu nunca vi uma fiscalização da Ordem dos Músicos também. Eu atuo há mais de 20 anos e nunca passei por uma Ah, fiscalização da Ordem dos Músicos. Mas assim, você se bater no seu evento, e são fiscais, não tem nada a ver com músico. não tem O nada que a eles ver. vão querer ver é a guia de recolhimento do evento. Então tem lá o buffet aqui no centro de Santo André, bateu lá, cadê o recolhimento do ECAD? Não tem? Então você vai Hum. ser autuado. É assim que funciona. Entendeu? Agora, deixa eu me lembrar de uma outra coisa que eu acho muito legal, mas eu vi pouco no. Bom, é, ao vivo, infelizmente, eu nunca vi. Você já ouviu falar num negócio chamado Flash Mobile?
Flash Mob. Que é aquele negócio das pessoas começarem a A dançar. cantar, fazer essas dançar, de coisas. repente cantar no meio de um aeroporto, não sei o quê. Eu acho isso fantástico. Então, eu vivo procurando isso no YouTube. E isso eu vejo que é muito comum na Europa. Então, me chama a atenção de um banco, agora o nome no banco, que fez numa praça lá de Viena. Aliás, eles começaram a tocar, várias pessoas assim começaram a surgir e começaram a tocar bolero de Ravel. Claro, na frente do banco, foi filmado o banco, foi distribuído isso para todo mundo, mostrando a cara das pessoas e tal. E quando eu procuro isso, eu vejo isso muito ter evento europeu e alguns nos Estados Unidos. No Brasil, eu só vi um no shopping Vila Olímpia, que eu procurei, e eu acho que no aeroporto lá de Minas Gerais. E isso daqui não seria também um outro mercado de trabalho? Porque eu acho isso, até com você que fez publicidade, eu acho uma coisa tão legal. Olha, não tinha parado para pensar, não, mas realmente é uma forma de divulgação bem diferenciada, né? Hoje você tem drones, tem essas coisas todas que são Pois é. meios de. Poxa, realmente é um diferencial que pode ser, que poderia ser usado, né, na nossa publicidade. E isso é uma coisa que se você pegar, se você procura assim, digita aí no Google, Flash Mobile, Uhum. e vai ver é só Europa, Europa, Europa. No Brasil tem poucos, nem nos Estados Unidos tem tanto. E por que às vezes eu fiz comparação com a Europa? Né? Você pode reparar que várias perguntas eu fiz assim uma certa comparação com a Europa, porque eu às vezes acabo fazendo umas viagens para lá. E eu vou te dar um exemplo. Você está passando lá na Londres à noite. Você está passando e tem aquele clima, Londrina, e sempre tem em várias esquinas o pessoal tocando instrumentos musicais clássicos. Clássicos, não sei se dizer se eu estou usando o termo certo, né? Ou até de época, alaúde, aquelas músicas medievais. E isso é muito comum na Europa. Então, essa musicalidade no Europa, eu acho que a Europa é um dos países do mundo que mais tem essa musicalidade, né? Até por isso, o Flash Mobile parece muito lá. Então, a minha pergunta é a seguinte: você acha que o europeu tem uma tradição de estudo musical muito maior que o brasileiro? Tem Olha, mais escolas, tem eu mais vou usar escolas um de música? termo. Então, eu vou usar um termo aqui que talvez vá ser um pouco pesado, mas o brasileiro emburreceu musicalmente nos últimos 30 anos, né? Puta, que Então, legal. a gente adotou uma cultura externa, só que assim, existem tantas coisas legais lá fora, e o brasileiro conseguiu pegar o pior de cada lugar lá de fora. Eu Pois falei é. da música brasileira. Então, por que que na Europa você tem o cara tocando violino numa esquina, você tem na outra esquina o cara tocando acordeon? Porque são instrumentos que são tradicionais deles a vida toda. O que que você deveria ter no Brasil? Numa esquina um cara tocando cavaquinho, na outra esquina um cara tocando pandeiro, na outra Hum, esquina tocando uma flauta, na outra tocando um saxofone, na outra tocando um acordeon. E isso, eu me formei em 2007, eu estudava no Largo General Osório. uhum, E ali é conhecido pela Cracolândia. Então, assim, a gente não punha o pé para fora com o instrumento na mão. Tudo que a gente certo. fazia era, lá, era dentro da universidade. Então, assim, era a coisa mais comum que existia, a pessoa sacar o instrumento dentro ali do hall, começar a tocar, o outro chegava com o violão ao lado e começava a tocar, o outro chegava com a flauta, o outro chegava com o acordeon e se formava grupos. Isso daí que a gente vê filmado lá na Europa, acontecendo de forma orgânica ali no pátio da universidade. Eu ia e voltava de moto, mas uma ou outra vez eu fui de trem. Então a gente formava comboios, ia até a Estação da Luz, e vinha de trem para Santo André. E assim, no meio do trem também, o pessoal sacava os instrumentos, eu carregava uma escaleta comigo, aquele instrumentinho que você assopra, que o Hermeto Pascoal toca sempre. Sei, Levava sei. uma escaleta, sacava a minha escaleta e a gente vinha tocando no trem, né? Que gostoso. Agora,
maravilhoso. Agora, se você der uma passada aqui na Oliveira Lima, agora está mais esquisito. Mas era um grupo religioso tocando aqui, era um grupo sertanejo tocando, mas não sertanejo de verdade, tocando esse De raiz, né? ruim. Então, assim, existe isso? Existe. Mas existe de forma muito diminuta e foi se perdendo. Por quê? Porque a gente está vivendo também um momento onde a pessoa quer tocar alto demais, incomoda todo mundo. Todo mundo se incomoda com tudo. Vira barulho, vira bagunça. E acaba não funcionando como funciona em Londres, como funciona em Veneza, como funciona em Barcelona e em outros tantos lugares do mundo, ou até em Nova York, Chicago, né, que você tem isso daí. Mas o meu sonho, de verdade, é ver a música brasileira ser colocada de volta no lugar que ela merece. Então, eu tive o privilégio de assistir o Keith Jarrett, o Keith Jarrett tocando no Bourbon Street. Na época, eu fazia aula com o Júlio César Figueiredo, um dos maiores arranjadores do Brasil e do mundo. E ele era um dos organizadores disso tudo, inclusive ele era o pianista de abertura. E ele me convidou para ir na passagem de som. Né? Se me permite, né? Na passagem de som, o Keith Jarrett senta ao piano e... Puta, que legal! Então, um dos maiores pianistas do mundo chega no Brasil e toca Garota de Ipanema. Então, assim, se você pedir pro Chick Corea, ele toca Garota de Ipanema, ele toca o Wave, tem tudo na mão, conhece tudo de Tom Jobim, conhece tudo de Carlos Lyra, conhece tudo de João Donato, conhece tudo de Hermeto Pascoal. Se você pedir sei lá, Herbie Hancock, né? Se você pegar, por exemplo, vou te contar, o arranjo mais usado dessa música é do Oscar Peterson, um dos maiores pianistas de jazz do mundo. Aí você tem o Tom Jobim, ao vivo em Montreux, tocando uma música dele com arranjo do Oscar Peterson. Que doideira! Então, isso é a música brasileira de verdade. Não é esse lixo que... Então, é isso. O brasileiro, ele emburreceu, mas tem gente boa, viu? Tô falando de forma genérica. E o que eu acho legal, e às vezes até causa uma certa estranheza, que às vezes converso assim com o pessoal mais novo, é que as músicas dos anos 30, anos 40, anos 20, elas às vezes são regravadas atualmente e ninguém sabe que essas músicas têm quase 100 anos. Eu acho isso uma incrível. Então, às vezes dá a impressão que parece que, infelizmente, a era de ouro da nossa música passou. Não sei. Porque, por exemplo, eu não perdi. Eu lembro uma coisa da minha adolescência muito marcante: o Festival de Música Popular Brasileira, né, que era da Record e tal, né? Eu não perdia um. Eu acho que era um programa de mais audiência que tinha naquela época, né? Nos Festival de MPB. Na sua opinião, o que você acha? Eu acho que a cultura brasileira emburreceu de forma total. Quando você fala de um cara que nem o Pixinguinha, ele foi convidado pessoalmente pelo Charlie Parker para ir para os Estados Unidos tocar junto com ele. Então, assim, não é qualquer músico. A gente tinha no Brasil, você teve, por exemplo, lá, falando de anos 20, o Antônio Calado, que é um dos criadores da música brasileira. Ele criou o machixe, ele criou o samba, junto com a Chiquinha Gonzaga, que é outro gênio da música brasileira. Chiquinha Gonzaga era incrível. Ele era convidado a tocar em todas as cortes europeias. Então, vinham buscar ele nos anos 20 e ele tocou para o rei da Espanha, tocou para o rei de Portugal, tocou para o rei tocou na Europa inteira. Levavam ele para mostrar a música brasileira. Então, eu, infelizmente, sou obrigado a concordar com você. Sim, o ápice da música brasileira morreu. E isso é um pouco de culpa dessa americanização e, principalmente, dessa pasteurização nacional.
Então a gente tem um meio de comunicação que meio que nivela todo mundo, te obriga todo mundo a ouvir a mesma coisa, Uhum. e as culturas locais aceitam isso. Entendi. Então, falando de Estados Unidos. Estados Unidos, se você for para Nashville, não adianta você querer tocar jazz em Nashville. Não Você não dá. vai Tem que tocar ser jazz em country. Nashville. Mas vai, cada lugar, cada bar que você vai, tem uma banda tocando ao vivo. Então as pessoas vão para lá esperando ver country acontecendo ao vivo. Se Uhum. você for para Chicago, não adianta em Chicago você querer tocar country. Você vai ter que tocar jazz. Se você for Jazz. para Nova York, já é um pouco mais, né? Você tem o hip hop acontecendo, mas você Né? tem a música local acontecendo, né? No Brasil, você está tão pasteurizado que é o Brasil inteiro ouvindo funk e é o Uhum. Brasil inteiro ouvindo isso que chamam de sertanejo. E acabou. Entendi. É o que você Ah, tem. agora, você sabe uma coisa que eu mais lamento? Vamos ver se eu estou com a impressão errada. Um estilo musical que eu gosto muito no Brasil, que eu não vejo mais, aliás, eu ia para São Paulo ouvir, que é o chorinho. O chorinho está em extinção? Tá, mas tem muita gente boa fazendo ainda. O É. Chorinho, então. E aí vem o lance da grande mídia. O Chorinho está em extinção na grande mídia, mas Ah, ele tá. continua acontecendo. Então, assim, o Sesc, nesse sentido da música brasileira, faz um serviço fantástico. Deixa eu Então, anotar aqui. se você buscar a programação do Sesc, na programação do Sesc tem samba de qualidade, tem choro de qualidade, tem samba rock de qualidade, tem. Eu assisti Sandra de Sá no Sesc, e Hum. assim, foi um dos shows mais incríveis que eu vi na minha vida. Então, o Sesc ainda presta um grande serviço à música brasileira. E o choro ainda acontece, felizmente, mas não está na mídia. Acabou a mídia, né? E o choro, na minha opinião, é a melhor música que o Brasil já fez falando de qualidade técnica. Não existe Puxa, que nada legal, semelhante. né? E eu lembro que eu ia para São Paulo, em alguns bares lá do Bexiga. Puta, mas isso, né? E só para ouvir chorinho. E às vezes, não sei se você chegou aqui conhecer em Santo André, um bar chamado Jazz and Blue, lá no bairro Não, Jardim. não Não é conheci. da tua época, né? Porque é dos anos 80. É um Então não deve ser da... pouquinho. Então, que Eu pô, sou de tinha um bar. pouquinho depois. Então, mas em Santo André tinha bar de jazz, cara. Era muito legal. Muito legal. Não sei o que é hoje, se eu não me engano, é uma lavanderia. Mas, putz, é uma pena, né, que esse tipo de música tem. Aí era muito gostoso, em barzinho, né? Ouvir isso aí. E uma Mas coisa. eu posso fazer um comentário? A gente Pode, está claro. falando aqui, a impressão que dá é que a música de qualidade morreu. A música de qualidade não morreu. Uhum. As pessoas ainda curtem música de qualidade. Então, como eu disse, há alguns anos atrás eu voltei a trabalhar tocando. E nessa banda eu toco absolutamente de tudo. Eu toco até esse sertanejo ruim, eu toco lá. Porque é trabalho e eu precisava da grana. Mas eu tenho a minha banda e na minha banda a gente não faz esse tipo de coisa. E não falta trabalho. Olha Né? só. Nós estamos sempre trabalhando. Então a impressão que dá, a gente falando tudo isso aqui, é a música de qualidade morreu. A música de qualidade não morreu. A música de qualidade acontece até na grande mídia. Se você procurar com cuidado, acontece na grande mídia. É lógico que o público em geral, por ter essa emborrecida musical, acaba não reconhecendo essa música de qualidade. Mas eu tenho alunos aí de 12, 14 anos que estão arrebentando tocando jazz, tocando bossa nova, eu apresento para eles a MPB e eles curtem de verdade. Eles O, gostam muito. os teus alunos te procuram para tocar um estilo musical assim? Ou. Ó, eu quero chegar assim, porque eu não sei. Eu tenho uma frustração porque eu queria tocar rock, porque eu sou apaixonado por rock. Mas eu gosto do rock dos anos 70, né? Né? Mas existe, assim, um tipo de instrumento ou um tipo de música que os teus alunos têm uma incidência maior de... Existe, cara. E por incrível que pareça, é o rock É aqui. o rock? É o rock. A gente tem aí talvez 90% do nosso repertório com base no rock. Eu tento mesclar com música brasileira, que nem esse semestre eu estou apresentando para os alunos Rita Lee, que Uhum. é uma dos gênios da música brasileira.
sei lá, eu comparo ela aí com o Djavan, com o Tim Maia, foi uma é uma musicista fantástica, né? Mas é o rock, a maioria procura por rock. E a gente apresenta outras coisas paralelas, fala, isso é muito legal. Às vezes se interessam, às vezes não. Mas, tá vendo? Não morreu essa música. Essa música continua acontecendo. A música boa, ela continua acontecendo. O legal é que o rock agora, quem que ouve rock são as pessoas mais conservadoras, né? Porque a gente ficou mais velho, né? Olha que doideira. Você é conservador, então você ouve rock. Putz, e é exatamente isso. E você, qual que é o teu estilo de música favorito? Tem algum? Eu adoro música brasileira. Eu adoro música brasileira. Mas cresci ouvindo rock, fui um privilegiado. Cresci ouvindo Queen, cresci ouvindo Elton John, Bon Jovi, cresci ouvindo Guns N' Roses. Então, curto pra caramba isso daí. Gosto demais mesmo de rock. Aerosmith, tudo isso daí faz parte da minha formação musical. Né? Eu atuei demais no meio gospel, eu sempre fui músico de igreja. Faz 4 anos que eu parei de atuar como músico de igreja, mas cresci ouvindo muito gospel e assim, o gospel ele tem músicos fantásticos. Você tem Kirk Franklin, tem Ron Kenoly, tem alguns músicos assim de um nível incrível e tenho eles como muita referência minha também. Olha, ô Fábio, você vê que eu sabia que ia ser uma live muito agradável essa, mas eu não sabia que ia ser tão agradável assim conversar com você. Para você ter uma ideia, nós já estamos conversando há 1 hora e eu vou ter que encerrar a live. E eu gostaria que você mandasse uma mensagem, eu acredito que tenha vários alunos teus aqui assistindo, uma mensagem para o pessoal que gosta de música, que quer trabalhar comigo. Professor, você me desculpa, eu vou ter que encerrar a live. Eu vou ter que encerrar e aí cortou. Então, tá ouvindo agora? Perfeitamente. Tá ouvindo? Perfeito. Então, manda uma mensagem para os alunos que gostam de música, que querem trabalhar com música e que até, no caso, viver com música. E uma mensagem especial para a nossa aluna Vitória. Manda uma mensagem. Olha, a mensagem que eu sou obrigado a dar é: se você quer viver de música, faça isso. É a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tem percalços, tem dificuldades, tem que estudar o dobro do que você imagina. Às vezes a gente, como qualquer outra profissão, passa por perrengues, mas é uma escolha que, se você tiver isso daí no seu coração, eu te aconselho, faça isso. Vitória, me desculpa não ter respondido aqui a sua pergunta, eu deixei ela em destaque, depois eu mando para você no privativo, se você quiser, adiciona aí o @balaio.musical, que eu te respondo no privativo, mas realmente é uma escolha que vale a pena. Faça isso. Vai trabalhar muito, mas vai ser muito feliz. Gozado, eu não vi, eu estou procurando a pergunta da Vitória aqui, mas eu não estou achando, Vitória. Desculpa a minha falha, mas eu... Se importa se eu ler? Pode, Fábio, você acha que atualmente está mudando essa questão da dificuldade de trabalhar com música, num instrumento específico, no caso, desde o tempo que você começou a fazer faculdade de piano? Não, Vitória, não acho, mas eu posso desenvolver melhor essa resposta para você depois. A dificuldade é a mesma, não mudou, não. Olha, eu quero agradecer, eu sei que você precisa encerrar, porque vai cair. Quero agradecer demais o pessoal da Balaio Musical, vocês são fantásticos. Quero agradecer demais a minha esposa, a Dani, ela é meu braço direito, é quem me sustenta. O Miguel, meu filhão, você é maravilhoso. Papai, mamãe, que no começo não me apoiaram muito, cada vez que eu ouvia, você é músico, mas trabalha com o quê? Eles também sofriam um pouquinho, mas hoje me apoiam demais, são pessoas maravilhosas. Quero mandar um beijo para todos vocês, porque vocês são pessoas que me sustentam. E sou extremamente grato a todos que passaram pelo meu caminho. Vocês são pessoas... Até quem pisou na bola comigo me ajudou de alguma forma. Legal ouvir isso. Bom, eu desejo para você sucesso e que essa pandemia acabe logo, porque nós estamos precisando de arte nesse país. Nós estamos precisando de teatro, de música, de cinema. Eu sou fã das artes no Brasil. Fabião, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Um beijo para a Débora aqui, que fez essa ponte aqui.
Valeu, Muito obrigado mesmo, foi um grande prazer. Prazer foi meu. Deixa eu encerrar, senão eu não consigo salvar. Tchau, Vitória. Parabéns mais uma vez. Tchau, tchau.